Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no canal da Prática Política. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Eu peço a você que acompanha ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo. É fundamental a sua interação, a sua mensagem, o seu engajamento, assim como a sua inscrição no canal e o like no vídeo. Nosso convidado já está na tela, mas apresento aqui para vocês Roberto Requião, ex-governador do Paraná, ex-senador da República e ex-prefeito de Curitiba. No Instagram você encontra no @Roberto Requião Oficial, tudo junto, e lá no X, no @Requião Oficial. Roberto Requião, muito obrigado, viu, pela gentileza de atender o convite aqui do canal da Prática Política. Muito obrigado também por mais uma participação aqui no canal. E eu começo, para a gente até contextualizar para o nosso público, o assunto mais adiante é falar sobre a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, mas antes, claro, de passar a palavra para comentar e repercutir também a notícia, né, do falecimento do Papa Francisco, ele que nos deixou no dia de ontem, dia 21 de abril, em função de um AVC. Como vai, Requião? Boa noite. Cláudio, é sempre um prazer bater um papo com você. Essa questão do Papa, a morte do Papa Francisco, Jorge Bergoglio, eliminou o único líder de esquerda no mundo hoje. De esquerda, no sentido que eu dou, as pessoas que veem os homens e as mulheres, a humanidade, com solidariedade. Era um sujeito com uma prática muito boa, um comportamento maravilhoso. Ele era um cristão, era um discípulo de Cristo. E como discípulo de Cristo, como cristão, se comportou. Se colocou a favor do povo de Gaza, ligava diariamente para Gaza, para uma igreja católica, tomava posições com coragem, um desassombro, e tentou colocar a nossa igreja católica nos caminhos verdadeiros, originais, dos caminhos do Cristo. Então, a morte do Bergoglio foi uma perda enorme para a possibilidade de crescimento do amor e da solidariedade nesse mundo confuso no qual nós vivemos hoje. Triste, muito triste a morte do Jorge Bergoglio. Ô, Requião, e exatamente sobre o que você falou sobre o legado, porque o que se discute hoje é o legado desse período em que o Papa Francisco esteve à frente da igreja, ele que assumiu lá em 2013, faleceu ontem, 21 de abril de 2025, um longo período com muitas reformas, e agora o que se discute, Requião, é que em alguma medida esse legado poderia estar em risco. Eu te passo a palavra também para repercutir isso, porque a gente sabe que agora, né, com a morte do Papa e na sequência todo o ritual de velório, funeral, todo o ritual fúnebre, tem já o início do conclave que vai escolher o novo Papa, né? E aí eu quero também extrair de você uma percepção sobre esse legado, porque o jeito do Bergoglio, ele de fato revolucionou, pelo menos neste século que podemos chamar de Igreja Católica, né? A internet está inundada de congratulações, de sofrimento, de manifestações de sofrimento pela morte do Bergoglio, pela direita e pela esquerda. Mas eu acho que menos manifestações e mais um segmento sério do comportamento do Papa, da orientação que ele deixou. Isso que é o importante. Agora, como é que vai ser a eleição? Ele mexeu na nova congregação que elege o Papa dos cardeais, dos bispos. Ele nomeou uma boa parte deles, né? Eles são 100 e poucos, ele nomeou 108, se não me engano. Então, ele nomeou 80% dos bispos. Eu acho que isso deve ser o suficiente, uma vez que ele é um sujeito hábil, para evitar uma regressão ideológica na nossa Igreja Católica, uma regressão dessa linha de amor e de solidariedade colocada com clareza pelo Papa. Mas vamos ver o que acontece. Eu não sou especialista na organização da Igreja. Não, mas é bom extrair de você, Requião, porque este assunto, né, o assunto da morte do Papa, eu acho que tem alguma relação, sim, guarda alguma relação com a guerra tarifária que estamos assistindo desde o início do mês. Sequer completou 30 dias, né, daquele chamado Dia da Libertação, provocado pelo presidente estadunidense Donald Trump, e desde então os países e os mercados financeiros estão se adequando e assimilando o que propõe o presidente estadunidense em relação às tarifas. Eu te passo a palavra, e a relação que eu enxergo nesse caso é porque, nos dois sentidos,
Unidos, há aí um temor, no caso da guerra tarifária conduzida e protagonizada pelo Donald Trump, e no caso do conclave que ainda vai se iniciar no Vaticano, há também uma conversa de possível influência do presidente estadunidense. Te passo a palavra para uma avaliação inicial, como que particularmente você tem percebido e avaliado a maneira como os Estados Unidos têm lidado com os países do mundo nessa gestão Trump, principalmente em relação às barreiras tarifárias. Olha, se o nosso Francisco nomeou 108 dos cardeais, 80% dos cardeais, não é isso? Eu acredito que ele sabia o que estava fazendo. Ele, até o momento da sua morte, ele testemunhou a sua posição. Não era um discurso sobre a igreja, mas era uma prática cristã. Troço bonito. E isso me sensibiliza muito, viu, Cláudio? Eu estudei no seminário aqui, no Internato Paranaense dos Maristas. Fui cemitério lá há muito tempo. Depois eu fiz o meu curso de jornalismo na Católica. E no curso de jornalismo eu estudei teologia também. Então eu tenho uma ligação razoável com a vivência da nossa igreja, os seus acertos, os seus desvios. E o Bergoglio, o Papa Francisco, me deixou realmente entusiasmado com a sua posição. Era o único líder de verdade puro, cristão, no mundo hoje, com toda a clareza. E isso, quando eu digo a você que era o único, você veja que eu traduzo a minha tristeza. Eu não vejo ninguém mais lutando pela solidariedade, pelo amor, acima de tudo, como lutou o Bergoglio. Mesmo dentro da igreja, isso não é tão comum, embora tenha. Não, tanto é que, como você mesmo falou, essa comoção mundial é exatamente por entender que o Bergoglio, né, que o Papa Francisco não é a regra, ou não foi a regra, né, foi em alguma medida a exceção nesses tempos, como você trouxe aqui para nós na introdução. Te passo a palavra porque há uma conversa aí, ô Requião, de que e tem relação, porque querendo ou não, a gente está falando de barreiras, né? Então, de imposição de barreiras, o Papa Francisco pregava e sempre defendeu, né, pontes e não barreiras e não muros. E temos hoje nos Estados Unidos um presidente que não só no primeiro mandato defendeu o muro, como agora defende também barreiras tarifárias, né? Na verdade, o Francisco é a regra do cristianismo. O que sai da linha do Francisco antes e pode sair depois não é mais o cristianismo, não é mais a pregação solidária de Jesus. Então, vamos ver como é que isso anda. Agora, se me pergunta sobre o que está acontecendo agora com essa guerra tarifária. Cláudio, é uma disputa entre a posição do Papa Francisco de amor e de solidariedade e a posição da globalização, do domínio absoluto do capital. Parece incrível, mas hoje quem se opõe, apesar das trapalhadas, da política grosseira, é o Trump, porque ele não está aceitando mais o domínio absoluto do dinheiro. Os Estados Unidos, em nome da remuneração abundante na China, com os baixos salários no começo, ainda não são altos, né? Ele migrou para a China e, de certa forma, ele sustou o progresso industrial nos Estados Unidos. Então, os chineses se apropriaram disso. Há uma carta do Jimmy Carter para o Trump no seu primeiro governo em que ele deixa isso muito claro. Ele adverte o Trump. O Trump tinha medo dos chineses, que devia ter mesmo, porque nos últimos anos os chineses estavam investindo pesadamente em infraestrutura, em ciência, em tecnologia, em educação dos jovens, e não tinham se metido em nenhuma guerra. Os Estados Unidos tinham entrado em 55 países como interventores, guerreiros, para derrubar governos nesse processo todo. E gastando fortunas nisso tudo. O Trump o que está dizendo é que o liberalismo econômico não deu certo, que os Estados Unidos não tem mais mão de obra treinada, que ele tem que retomar a industrialização, embora ele seja o grande mercado de consumo do mundo ainda. Não é uma população fantástica perto da chinesa, que é 1,5 bilhão, né? 1,4 bilhão, 1,5 bilhão, mas ainda tem muita gente, tem um poder de compra muito grande. O que o Trump está dizendo é isso. O neoliberalismo deu errado. Os países têm que defender
a sua estrutura interna de desenvolvimento econômico, de investimento, de produção, de ciência e de tecnologia. E nós, no Brasil, por paradoxal que pareça, estamos. É só se ligar à Globo agora e veja, pau no Trump. Mas pau no Trump por quê? É a defesa do Brasil, do nosso desenvolvimento? Não. É a favor do domínio absoluto do capital. E o que eles querem do Brasil é só o agronegócio, que cá entre nós não é ruim, né? Alimenta o mundo, mas não alimenta o brasileiro. Nós temos que investir mais na pequena e média agricultura e tudo mais. Mas eles querem é manter o domínio do capital. Eles não estão interessados com o que o Trump tenta fazer nos Estados Unidos, devolver emprego para a sua população. Eles estão interessados num modelo de desenvolvimento globalizado na mão do capital financeiro. Você veja, os nossos governos, desde o Fernando Henrique, quando ele, junto com aquele italiano naturalizado argentino, Enzo Faleto, escreveu aquele livreto, a teoria da dependência, a dependência como instrumento de desenvolvimento do país, eles partiam do pressuposto que um país como o Brasil não tinha uma classe empresarial inteligente e competente, não tinha produtividade de trabalho, que a única maneira de se desenvolver é entregar tudo para o capital financeiro, que liderava o planeta. E isso vem sendo igual desde aquela época. Foi assim com o Fernando, foi com o Lula, foi com a Dilma, foi com o Temer, foi com o Bolsonaro. Nós estamos vendo o nosso governo jogar na crítica ao Trump exatamente quando o Trump critica o domínio absoluto do capital financeiro. E não estou fazendo a defesa do Trump, não é um porra louca, né? É uma barbaridade o que ele está fazendo com imigrantes e tal, jogando com a mídia, com a influência da mídia na cabeça das pessoas. Os americanos estão sendo predados pelos imigrantes, como se os Estados Unidos não fosse um país de imigrantes, né? O resto é pele vermelha. E a população é uma população basicamente do mundo inteiro. Mas é isso que está acontecendo. É a solidariedade pregada pelo Papa Francisco se contrapondo ao domínio absoluto do capital com a história da globalização. E nós, equivocadamente, estamos no caminho da globalização. Então o pessoal bate aí, vamos explorar o petróleo da Amazônia, estamos explorando nas Guianas e o Brasil não explora. Meu Deus, eu acho que poderíamos explorar com cuidado o petróleo da Amazônia e tudo mais, mas, na verdade, entregar para a Petrobras é entregar para o capital internacional. 67% das ações da Petrobras são privadas, uma boa parte na Bolsa de Nova York. A empresa que comanda os minoritários, que são dessa forma majoritários, é a BlackRock, um dos maiores fundos de investimento privado do mundo. E, ao mesmo tempo, o Lula está a favor da venda da Eletrobras. Fez aquele farol na campanha, eu vou reestatizar a Eletrobras, mas não. Você sabe, eu mesmo falei no seu programa, eu entrei com uma ação popular e o governo se manifestou contra. O que queria a minha ação popular? Devolver ao Lula, ao presidente da República, o comando. Mas o procurador da República, junto com a Eletrobras, entra contra, pede o arquivamento da proposta que eu fiz junto com os metalúrgicos do Rio de Janeiro. Então, o governo está fazendo o jogo do capital financeiro. Não é da soberania, não é da humanidade, respeito às pessoas na linha do Papa Francisco. É o domínio absoluto do capital. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que é isso que vai trazer o desenvolvimento. Boa parte acredita. E uma outra parte é de pilantra que está ganhando dinheiro, aproveitando o espaço curto da vida para viver de uma forma extraordinária, sem nenhuma preocupação com o povo e com as pessoas. Então é isso que nós estamos vivendo hoje. Agora, o Trump, que quer devolver o crescimento econômico, o emprego nos Estados Unidos, é um truculento. Ele provocou aqueles tarifácios todos para amedrontar o mundo e mostrar que tinham que se submeter à sua vontade e negociar posteriormente vantagens incríveis para a hegemonia dos Estados Unidos. Mas isso é o que ele pensa. O capital financeiro quer a hegemonia absoluta, não quer saber do Trump, nem do Lula, nem de nada. E os nossos dirigentes e os nossos teóricos da economia estão nessa linha da defesa do capital financeiro.
Então, é este basicamente o problema que nós estamos vivendo. É uma verdadeira loucura isso. Ô, Então, Requião, nessa guerra toda, eu estou com o Papa Francisco. ah, não, todos nós, então. Ô, Requião, eu quero compartilhar com o público aqui um tweet seu, que foi uma enquete que você lançou na sua rede social, lá no X, e gostaria que você comentasse, porque o Requião, ele fez no dia 7 de abril uma enquete que dizia o seguinte, né? Lula poderia aproveitar a queda de ações nas bolsas para estatizar comprando ações, a Petrobras, Vale e as empresas estratégicas, renovando a aliança com os trabalhadores, como fez Vargas. Planejamento impositivo para as empresas públicas e indicativo para as empresas privadas. Claro que sim, e aí 87% dos que responderam a enquete lá no @Requião Oficial responderam que, claro, né, que o presidente Lula poderia fazer isso ou que concordava que o presidente Lula fizesse isso. O Requião, de fato, as ações, sobretudo da Petrobras, também se viram abaladas em função do anúncio das tarifas do Trump. Inclusive, hoje, a ação da Petrobras estava aí a R$ 30. E olha que passou o ano todinho, o ano passado, né? Na faixa de 36, 38 reais, R$ 37. Enfim, as ações de fato também despencaram. Por que, Requião, pensar nisso hoje seria ilógico, ainda que seja um tanto óbvio, mas ilógico em função do contexto político? Não, seria absolutamente lógico, até porque nós temos dinheiro para isso. É a reserva cambial brasileira, 360 ou 380 bilhões de dólares. Esse dinheiro está em títulos americanos parados, não rende nem juro. Se podia pegar uma parte desse dinheiro, 30 ou 40 bilhões, e comprar as ações da Petrobras e estatizá-la de novo. Então, o que aconteceria? Nós não precisaríamos mais estar vendendo internamente petróleo pelos preços absurdos. Nós poderíamos, com o petróleo baixo, o combustível baixo, estar impulsionando um projeto de crescimento da nação. Não só isso. Isso tudo teria que estar vinculado a um programa de crescimento nacional. Um projeto para o Brasil que não tem. Nós estamos nesse jogo do capital financeiro. Não, nós vamos crescer com dinheiro de fora. O que significa isso? Que a Fazenda quer vender tudo para o capital estrangeiro. O Estado vai desaparecendo a cada momento. E ele vai ficar tão pequeno que, de repente, não importa mais quem seja o presidente da República. Porque eles terão na mão os parlamentares eleitos com seus financiamentos e um governo desse tamanho assim, sem poder fazer nada. É esse o caminho que o nosso governo, que os nossos governos nos últimos anos estão traçando. A entrega do país para o capital financeiro. É falta de humanização, de respeito às pessoas, de consideração pela vida, que só é possível com desenvolvimento econômico e industrial razoável. Agora, eu não estou dizendo a você que é a moda do que o Trump está dizendo, ele quer os Estados Unidos hegemônico no mundo e tal. Nós temos que manter a solidariedade do Papa Francisco com o planeta, com a humanidade. Mas essa solidariedade deve depender de um governo brasileiro eleito pelo povo, vinculado a um projeto nacional de desenvolvimento. Não é a contraposição à solidariedade, é a solidariedade. Mas o Brasil na mão dos brasileiros, isso não está acontecendo. Nós estamos feitos bobos, saudando. Não, os Estados Unidos pegou mais leve o Brasil. Leve como? 25% no alumínio, no aço? Que história de leveza é essa? Não, é 10% no resto. Sem consulta, sem conversa, sem nada. Não é bem assim. Está errada a posição brasileira. Uma posição frouxa. E eu não estou propondo guerra. Estou propondo, não é retaliação, é compensação, junto um concerto de outros países que também não quer se subordinar a essa hegemonia trumpista, mas ao lado da hegemonia trumpista nós estamos subordinados à hegemonia do capital financeiro que domina o Brasil e o mundo. Então, de repente, apesar de não fazermos uma crítica racional ao Trump, no que teoricamente ele está certo e no que ele está errado, a sua grosseria, nós estamos apoiando o domínio do capital financeiro. É ruim isso. Sim, por puro reflexo, né? Aquela máxima do espelho, né? Então, se quem é meu adversário está do outro lado, eu automaticamente tenho uma que. polarização tola. Uma polarização tola. Irracional. E a Globo batendo no quê? No capital financeiro? No desprezo pela humanidade? Não, a Globo batendo no Trump naquela visão dele de acabar com a globalização
e o domínio do capital financeiro devolver aos Estados Unidos o emprego, qualidade de vida. Mas isso tudo de uma maneira maluca, perversa, deslocada. Mas nós estamos caminhando no caminho do capital financeiro e nós não temos um governo de esquerda mais no Brasil. É um governo neoliberal. Acabar com essa conversa mole que é a esquerda. Esquerda como? A favor da venda da Eletrobras, da venda da Copel no Paraná, das empresas de água sendo vendidas no Brasil inteiro com o PPI, escolas sendo privatizadas com o PPI. Que esquerda é essa aí? E algumas compensações? Não. Vamos uma política compensatória, vamos arranjar uma bolsa isso, uma bolsa aquilo, para o povo não morrer de fome. Mas não é... É claro que uma política compensatória no momento de crise deve ser apoiada, Cláudio. Mas o que eles estão fazendo é política compensatória como uma política para manter o povo calmo, evitar a insurreição. Não é uma política para crescimento popular. Não são investimentos pesados em educação, em qualidade da saúde que faz o Brasil avançar como uma nação. Não. São pichulecos. Pichulecos para manter a tranquilidade do país em relação ao esbulho que nós estamos sofrendo pela mão do capital financeiro e dos governos federais nos últimos anos até hoje. E tem funcionado, né, Requião? Porque há um ambiente muito de uma certa calmaria, ou não? Veja as pesquisas de hoje. É uma tragédia. O Lula perderia a eleição para todos os bolsonaristas. Michele, imagina o Lula perdendo para Michele, Tarcísio, perde para todos. Pesquisa da Paraná Pesquisas, publicada pela Veja hoje. Então, nós estamos fritos. Mas daí o que acontece? A Globo, por exemplo, não quer o Lula, mas ela quer o domínio do capital financeiro. O Lula, pela sua origem, pelas suas qualidades, pela sua luta, você sabe que eu sou um admirador do Lula, mas e pelos erros que ele está cometendo ao submeter ao domínio do capital financeiro, ele não é desejado por essas elites econômicas representadas pela Globo, pelas televisões, por essa mídia controlada no Brasil. Mas ele está fazendo exatamente o que eles querem na economia. Elogiam o Haddad, não elogiam o Lula. E o Haddad acredita nisso. O Haddad é um cara que eu reputo, eu conheço o Haddad, como um cara sério. Eu digo sempre, ele não comerá um hambúrguer com dinheiro público, mas ele acredita na teoria da dependência. É a formação, a desinformação. É uma pena isso. Eu vi hoje, ou ontem, não me lembro, acho que foi hoje, o Galípolo, numa entrevista no Senado Federal, é um computadorzinho a favor do capital financeiro, repetindo aquela conversa mole. Que coisa triste, Cláudio Porto. Que coisa triste. E daí você vê a interpelação dos senadores. O cara se apresenta. Eu sou fulano de tal, senador do estado tal. Nós somos uma grande empresa porque nós temos isso, nós fazemos aquilo. Estão preocupados. Eles estão preocupados com o balanço de uma grande empresa, não com a situação do povo brasileiro. É o anti-Francisco ideológico funcionando no Senado Federal, com um pessoal vinculado ao capital, ao lucro, sem nenhum sentimento de amor e de solidariedade. É um horror. E o Galípolo é uma maquininha para responder. Parece uma inteligência artificial. Pergunta e ele responde conforme a regra. Estamos conversando com o Roberto Requião, ex-governador do estado do Paraná, ex-senador da República também. O Requião que se referia à participação hoje, né, numa audiência do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E eu também vi um trecho, e você falando, né, agora me permito, já que você também falou, né, é impressionante como as respostas estão na ponta da língua, né, essa comparação com a inteligência artificial, para quem já experimentou uma IA nesses últimos meses, né, basta escrever algo lá que já tem uma resposta pronta ali, né, para te dar, para qualquer demanda que você tenha, e no caso da resposta a favor do capital financeiro, a favor do conteúdo em si, né. É um horror. E você veja, está lá o Trump brigando com o Banco Central americano. Mas os antigos presidentes americanos se insurgiram contra a organização do Banco Central. Vieram se organizando. E no Brasil, a tal independência do Banco Central é para eliminar a possibilidade da participação do interesse popular e da solidariedade no governo da República.
é entregar tudo na mão do capital financeiro. E nós não parece que não temos indústria mais capaz de protestar, porque eles jogam também no mercado financeiro. Né? Então, nós estamos numa situação ruim. Agora, isso vai naufragar. Como eu não sei. Não tenho ideia do que pode acontecer com essa crise toda. Ô, Requião, foi bom você ter tocado nesse assunto do Galípolo, porque eu vi hoje que senadores vão conversar, ou iriam, ou já conversaram com o Galípolo, iriam articular com ele sobre a PEC 65 lá de 2023, que pretende dar total independência, inclusive orçamentária, financeira, ao Banco Central. E, enquanto isso, o pessoal que trabalha no Banco Central, né, representado pelo Sinal, que é o sindicato lá dos funcionários, desde o início do ano, tenta uma audiência com o presidente do Banco Central para poder também denunciar, né, o que enxergam como problemas dessa PEC 65. Então, foi bom você ter trazido isso para nós, porque também há um lado aí nessa... É a revogação da República, Klaus. O Banco Central já é independente. Agora funciona como uma empresa. Ele pode fixar salários, fazer despesas e tudo mais, sem consultar o interesse da República. É o domínio absoluto do capital financeiro. Agora, veja, é o contrário do que está fazendo o Trump, que é presidente dos Estados Unidos, que quer pôr o presidente do Banco Central na rua. E quem é que nomeou o presidente do Banco Central americano? Foi ele, no seu primeiro governo. Mas não quer mais o Banco Central americano trabalhando contra o emprego, contra a melhoria da condição de vida do povo e tudo mais. E, ao mesmo tempo que ele é um troglodita, uma besta, perseguindo imigrantes latino-americanos e tudo mais. Isso, eu vou te contar uma história. Eu, uma época, fui aos Estados Unidos, a convite do Sindicato dos Bancos. Eles queriam saber o que pensava o governador do Paraná. Eu fui lá e fiz uma palestra dura. Parece que eles gostam de apanhar. Foi num hotel, com o pessoal todo em mesas, pagando lá uns $500 cada um. E eu falei, disse tudo o que pensava, fui razoavelmente aplaudido e saí. Quando eu saí de lá, eu fui convidado, de repente, para ir a Atlantic City conhecer aquele cassino que era administrado pelo Ciro Batelli, um paulista. E eu era feriado, minha passagem dava para 2, 3 dias, depois eu fui. Fui para lá, me hospedei lá gratuitamente, aquele troço monstruoso e tal. E no dia seguinte me convidaram para conhecer o Trump Tower. O Trump tinha assistido a minha palestra também. E eu fui. Cheguei no Trump Tower, eles me levaram no segundo, terceiro andar, onde filmaram aquela proposta indecente com o Redford. Era uma suíte enorme, tinha uma mesa de bilhar. O Rafael Iatauro, o Rubens Bueno estava comigo também, o pessoal de Curitiba, do governo, tinha ido comigo para lá. Mas, de repente, abre um elevador, tem 2 ou 3 elevadores, saem umas 5, 6 meninas, e o cara lá me diz, olha, governador, o senhor está sem companhia aqui, eu queria que o senhor escolhesse sua companhia. Eu flagrei na hora a treta que estavam tentando me envolver. Disse, imediatamente eu vou. Não, sua bagagem já está aqui. Disse, manda de volta para o Caesar Park, que o Ciro me convidou, onde eu estou hospedado, manda minha bagagem de volta que eu vou para lá. E saí de lá. Um dia depois, ou 2 dias depois, eu recebo um telefonema que era quem atendeu foi o Fábio Campana, que estava comigo, um jornalista de Curitiba. Queria me convidar, pedir desculpa pelo que tinham feito comigo lá, que não era o que eles queriam e tal coisa. Então, eles queriam reatar as relações e me convidaram para assistir uma luta de boxe entre o Mike Tyson e o Holyfield. Junto com quem? Com o Donald Trump, que não era presidente da República nem nada, ele era o dono do Trump Tower. Eu fui. Foi a famosa luta em que o Holyfield comeu a orelha do Holyfield. E eu fui junto com o Trump. E junto com o Trump tinham 2 negros. Quer dizer, estou dizendo para você que nem racista ele é, parece que eram amigos dele, conversavam com ele. Ele virou racista em cima das pesquisas de opinião para movimentar o americano branco contra os negros que estavam tomando os seus empregos, invadindo o país, aquela coisa toda. E
Conheci o Trump lá, bati um papo com ele. Eu acho que ele queria mesmo, naquela época, era trazer os seus cassinos para o Brasil. E eu não queria saber de cassino. Não tenho nada contra jogo, viu? Não sou, apesar de ter sido seminarista, eu não tenho essa doideira. Eu acho que o pastor e o padre podem fazer o jogo no fim de semana e tal. O que me preocupa é a lavagem de dinheiro nessa estrutura, na mão de quadrilhas e tudo mais. Então, não topei a parada. Foi assim que eu conheci o Trump. Mas o que eu quero dizer para você é que o Trump, de repente, é um nacionalista, porra louca, norte-americano, que está tentando fazer com que o capital industrial ressurja nos Estados Unidos. E nós vemos a Globo batendo nele de dia e de noite. Não pela visão de favorecer o trabalhador norte-americano, mas pela visão de combater a globalização e o capital financeiro. E o Brasil está nessa. O Brasil está nessa. Embora a multipolarização que o Lula adere, o Lula detesta os americanos, no fundo. Ele está jogando a favor do capital financeiro, porque o seu governo é isso. Mas ele sabe que os americanos é que o puseram na cadeia e montaram aquele troço todo. Então, a multipolarização é interessante, mas é a multipolarização subordinada ao domínio absoluto do capital financeiro. É a globalização, o livre comércio. O Lula é a favor do livre comércio. Ele é discípulo do Adam Smith agora. Ele esqueceu como é que os Estados Unidos cresceu depois que conseguiu se libertar do domínio absoluto da Inglaterra. Aqueles economistas todos, o Fritz, eram 3 economistas famosos, me foge o nome deles agora. Então, é erro em cima de erro. Nós estamos com um governo errado. Absolutamente errado. Nós estamos torcendo pelo capital financeiro. E isso não tem cabimento. Qual é a diferença para o Brasil de se submeter ao domínio da China ou ao domínio dos Estados Unidos? A China tem 1,5 bilhão de habitantes. Ela tem que dar de comer para essa gente toda, tem que alimentar. Esse é o problema básico dela. Então, o Brasil tem que ser solidário com o mundo, mas ele tem que ter o domínio absoluto do comando do seu país para favorecer os brasileiros, intelectualmente, economicamente. E essa história de política compensatória, Cláudio Porto, de dar um pichulecozinho para um trabalhador, eu repito sempre, os senhores de escravos queriam que os seus escravos comessem 3 vezes por dia, senão eles não tinham força para trabalhar. Isso não é o bastante para um país. Há um erro brutal nesse processo todo. E o líder da esquerda, que é o líder do amor, da solidariedade, morreu ontem. Ô, Requião, você falou do governo errado, né, que estamos com o governo errado, e há um entendimento, eu vou falar aqui em nome da comunidade, pelo menos, de que hoje no Brasil faltam lideranças, faltariam quadros para conduzir um governo certo, um governo correto. Como que você está vendo esse cenário em que, em tese, é o Lula, é o PT, e além deles não teria ou não teríamos mais nada? Não temos comunicação. Os líderes nacionalistas, progressistas, nacionalistas, não têm espaço para falar. Você veja, eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu nunca mais dei uma entrevista numa televisão brasileira. Eu estou simplesmente bloqueado. Tenho essa oportunidade. Um blog como o seu me oferece. Mesmo os blogs que na época da campanha do Lula me davam algum espaço, hoje vinculados ao PT, ao governo, simplesmente me esquecem, me olvidam. Eu não existo mais, porque eu faço a crítica ao governo. Eu não sou contra coisa alguma, eu sou a favor do Brasil. E com a minha experiência, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, membro do Parasul, do Parlatino, com escritório em Montevidéu, no Panamá, na Bélgica, em Bruxelas, eu aprendi com os erros que essa condução hegemônica do capital está levando o mundo e o Brasil. E eu não tenho espaço mais para falar. Não tenho condição. Eu entrei no PT para apoiar o Lula, esperava que fosse uma evolução enorme, mas continuou na mesma coisa. Eu sou a favor do mercado livre. Hoje repetiu de novo isso junto com aquele chileno.
Sou a favor do mercado livre. Que coisa maravilhosa, ele é a favor do mercado livre. Ninguém mais no mundo é. O Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, não é. É o Lula que é. Sou a favor do mercado livre. O mercado livre, com o desenvolvimento, subdesenvolvimento de um país como o Brasil, nos coloca na mão das grandes potências do capital financeiro. Mercado livre é a teoria da dependência? Ora, Lula, pega a Janja pela mão, vai passear e deixa o Brasil seguir um caminho melhor. O Requião, inclusive eu recuperei aqui o tweet, né, em que você cita os três economistas, né, abre aspas, de uma forma ou de outra, Trump exorciza o fantasma de Adam Smith, que se incorporou na política econômica de muitos países, inclusive na política econômica do Brasil. É hora de pensar em Alexander Hamilton, Fred List e Kerry. O Fred List era um alemão. Foram os economistas que, com o tratado, uma lei, o Alexander Hamilton era deputado e um líder revolucionário antes. E eles romperam com a Inglaterra, acabaram com a ideia do Adam Smith, que era considerar os Estados Unidos uma potência de segunda categoria, e partiram para o crescimento, o investimento industrial e tudo mais. São os três economistas heróicos do crescimento norte-americano: o List, o Alexander e o Carey. Ô, Requião, eu quero retomar, só pedir a quem está nos acompanhando ao vivo que continue participando pelo chat. Eu vou daqui a pouco trazer os comentários aqui para o Requião repercutir. Você trouxe aqui para nós, né, no seu entendimento, que o Trump e os mercados financeiros e o capital transnacional estão protagonizando o embate. Quando o Trump decide, né, a priori, taxar... O Trump quer que os Estados Unidos voltem a ter emprego e a produzir. Certo. Mas ele é a favor do grande capital, ele é um capitalista. Diferente do Lula e do Haddad, né? Que são a favor do capital e esqueceram que tem um país. Certo. Aí eu te pergunto, Requião, quando você fala isso e observa que o Trump, de início, ele impôs as tarifas e depois voltou atrás, indica de alguma forma que sequer os Estados Unidos conseguiram, digamos assim, dobrar esse interesse transnacional, os mercados? Não. Primeiro, o pessoal diz que o Trump é louco, né? Louco e com poucos neurônios é o sujeito que diz que o Trump é louco quando ele não imagina que o presidente da República tem uma pesada assessoria econômica para fazer o que está fazendo. Ele fez uma política tarifária agressiva para forçar o pessoal à negociação. Eu sou aqui o rei da cocada preta, sou presidente dos Estados Unidos, o maior país do mundo, mercado de consumo fantástico, então vocês vão ter que negociar comigo agora. Vamos ver aonde... E daí a China peitou. Né? A China peitou esse jogo. E a China tem o domínio de títulos americanos e valores astronômicos. Então está complicado o negócio. Mas o Trump está fazendo um jogo. Vamos ver como é que acaba isso. Agora, eu não sou tolo de achar que o Trump está brincando. Ele tem uma estrutura econômica atrás dele para pensar no que ele está fazendo com os Estados Unidos. Assim como lá atrás, o investimento na China foi para aproveitar a mão de obra barata dos chineses e ganhar mais dinheiro, lucros maiores ainda. Os chineses hoje botam vídeos aí, toda hora, você deve ter visto aí, mostram que um produto qualquer fabricado na China, uma bolsa dessa de grife, custa $600. E nos Estados Unidos é vendida por $38 mil. As marcas famosas. E é tudo mais ou menos assim. E também é a indústria de remédios, a Índia fabricando remédios. Então, ele está tentando trazer isso para dentro dos Estados Unidos. De novo, para conseguir apoio eleitoral também, porque quem está melhor vota no seu governo, nas suas propostas. Ele está defendendo o desenvolvimento americano de uma forma troglodita, estúpida. Ele botar aquela gente que está presa em El Salvador. Ele é um porra louca, mas não é um porra louca tão desesperado e isolado que não tem uma equipe econômica e um projeto de governo. É uma tolice pensar que o Trump é o Bolsonaro. Não é.
O Rick, eu perguntei porque, querendo ou não, já se imaginava que ele voltaria atrás, e ele voltou em certa medida quando ele anuncia uma suspeição das tarifas, né? Impõe uma tarifa mínima para todos os países, foca na China. Isso já era previsto, já estava ali, digamos assim, precificado, Veja, mas Cláudio, ele não voltou atrás. ele não voltou Ele atrás. está fazendo uma negociação. Ele jogou pesado, ele recuou para abrir espaço para conversar. Entendi. Então não é um revés, não dá para classificar Não, como um não é, revés. não é bem isso. Não. O Está Requião, fazendo aqui. o jogo com a força que ele tem. E no caso, países como o Brasil, que não tem, digamos assim, a mesma força, caberia o papel que hoje já desempenha o Brasil, ficar quieto, ficar ali só acompanhando de longe, com Não, distância? eu acho que não é ir para uma posição beligerante, mas é defender o interesse nacional. Mas o que eu vejo? Eu vejo o ministro aí falando, não, o Trump não pegou leve no Brasil, foi só 10%, esquece o 25% do aço e do alumínio, as peças, as autopeças. Então é uma conversa meio mole. Agora, são a favor do domínio absoluto do capital financeiro. Eles querem é o povo fora, é a desconsideração pelo povo. É a teoria da dependência. O brasileiro não tem capacidade para nada, não tem que mandar nada. Então é Banco Central independente, empresas estratégicas de energia independentes, de água independentes. É essa loucura que nós estamos vivendo. E nada disso me dá a perspectiva que vai mudar, principalmente depois que eu vi o debate lá do Galípolo. Parece que o baiano lá, o Wagner, disse Jacques Wagner? já Jacques que tem Wagner? alguma coisa, mas não completou, e aquela senadora que foi presidente do Parla-Sul depois de mim, a senadora do Rio Grande do Norte também, que se colocou de uma forma mais... No resto, tudo uma vassalagem absoluta. Uma vassalagem absoluta. E o Galípolo como um computadorzinho de inteligência artificial programado para promover o capital financeiro. Requião, eu vou passar no chat só antes para registrar também, porque já que a gente falou do Galípolo, né? A notícia aqui é que na semana que vem, no dia 29 de abril, só deixando bem claro aqui para vocês, é que os senadores vão se reunir lá com o Galípolo para discutir a PEC 65, né? Que torna o Banco Central uma empresa pública. Com não só autonomia, mas independência total. E o que a Mariana Ribas, jornalista do Jota, conseguiu apurar é que diz o seguinte, né? Além disso, o relator disse que o próprio Galípolo já indicou em conversa com ele apoio à PEC 65 de 2023. E eu estou trazendo isso aqui para a nossa discussão, Requião, porque aqui no canal a gente está acompanhando de perto, né, essa discussão sobre esse debate, sobre a independência total do Banco Central e a dificuldade que os funcionários, né, que os trabalhadores do Banco Central têm tido em estabelecer o mínimo de diálogo e interlocução com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, contra essa PEC. Então, no caso que o Jota traz aqui, é que o Galípolo, que até agora não tinha se posicionado sobre esta proposta, teria indicado ao senador Otto Alencar, que é o relator da proposta, que ele apoia esse grau de não só autonomia, mas de independência mesmo do Banco Central, né, total independência ao Banco Central do Brasil. Portanto, o Galípolo está a serviço do capital financeiro. Cláudio, quem é que propôs o Banco Central independente no Brasil? Esqueceu? Já ouviu falar no Fernando Haddad? Ele era candidato a presidente da República. Ele foi junto ao Tribunal Superior Eleitoral e modificou o estatuto do PT e propôs o Banco Central independente. Já estava com esta visão de submissão do país ao capital e de desprezo absoluto pelas pessoas, pelos seres humanos, escravos do capital, do lucro financeiro. Então isso vem de longe. Agora, os senadores discutirem isso é uma vergonha. Senadores do que eles são? De quem? Como é que vão discutir o fim, a derrogação da República e a entrega do comando do país ao Banco Central? Que, enquanto o Trump está batendo lá, eles estão querendo reforçar aqui? Que espécie de loucura é essa? E não é uma questão só de funcionário do Banco Central, não. Os funcionários devem ter lá também os seus desejos corporativos de melhoria salarial e tudo isso. E alguns lúcidos devem estar protestando contra. Mas é um problema nacional, não é um problema corporativo. É um problema brasileiro.
Não, claro que é um problema brasileiro, eu concordo. Assino Até embaixo. porque eu não vi nenhum protesto de funcionário do Banco Central até hoje contra o absurdo das tarifas da Selic. Não tem nada disso, mas Então, teve então qual é o manifestação. lado deles? Certo, certo. Não, tudo bem. É que o que aconteceu no início desse ano, Requião, é que com a mudança na presidência do Banco Central, não se sabia ao certo o que pensava o Gabriel Galípolo sobre a PEC 65 de 2023. E está claro agora, Mas segundo eu a estou matéria. dizendo a você que foi o Haddad que propôs o Banco Central Claro, Independente. E o Galípolo foi indicado pelas mãos do Haddad e do Lula. defendia a autonomia antes mesmo da autonomia que foi Claro, claro. aprovada no Antes Congresso, né? mesmo do Bolsonaro inventar esse troço. Aqui no chat, ó, vamos lá. Estão querendo saber aqui, Requião, sobre, ó, se possível, pergunta também para o Requião sobre como andam as conversas sobre filiação dele ao PDT. Não, estamos conversando sobre isso. Eu me filiei ao PT e o meu filho, o Maurício, que é deputado estadual também, para ajudar a eleição do Lula contra o Guedes e o Bolsonaro, o liberalismo econômico aberto e tudo, e deslocado. Mas depois eu vi que o governo do PT estava apoiando privatização da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, financiando a privatização da Sanepar, a Companhia de Águas, que é uma das melhores do Brasil. A nossa companhia era uma das melhores do país. Hoje, entre as 31, ela é a 29ª, tá? Desmontada, mas dando lucros incríveis. Então eu saí do PT. Saí, me ofereceram muitas coisas, me ofereceram cargo, escolha isso, escolha aquilo. Eu não queria cargo, queria ter participação na discussão para evitar essa desgraça da política econômica do Brasil. Saí. O meu filho, se saísse, perdia o mandato. Mas agora ele recorreu ao partido, o partido anuiu com a saída dele, ele submeteu à Justiça Eleitoral e na última quinta-feira a Justiça Eleitoral autorizou a saída, ele está escolhendo um caminho. E ele vai escolher, e eu também vou escolher um caminho político. Se fala no PDT. O PDT do Paraná, ele praticamente não existe do ponto de vista eleitoral. Ele fez um deputado estadual, que fez 46 mil votos, e conseguiu o coeficiente eleitoral somando todos os outros. Não fez nenhum federal. E então e não tem muito recurso, tem um caixa pequeno, que mal dá para contratar 2, 3 funcionários, e o partido precisava ter algum recurso para poder investir em comunicação, internet, publicidade e assumir as posições. O presidente do partido hoje é o Goura, deputado estadual. Não, é bom sujeito, mas o Goura é a favor da bicicleta, do ambientalismo, da natureza e tudo mais, mas faltam as posições mais fortes e mobilizadoras no Estado. Então, existe a possibilidade de a gente entrar no PDT para reorganizar o partido. Mas eu te pergunto, eu li na internet hoje que o PDT está discutindo com o PSDB e com o PSD, coligação. Como é que fica isso? Então, estamos observando e vendo, mas seria um caminho pela marca que o PDT tem, que é parecida com a nossa marca de nacionalismo, de defesa dos trabalhadores, do desenvolvimento industrial, um caminho interessante. Estamos vendo isso. Tenho conversado com o Lupe sobre isso também. E o que tem tido de devolutiva, Requião? Hã? E a devolutiva, o que você trouxe agora o que falou como com loop, né? O que geralmente o Nós PDT. estamos vendo. Eu estaria disposto a entrar, né, nesta guerra, mas se não houvesse oposição interna alguma. Eu não vou entrar num partido que eu não me filiei até hoje para brigar com ninguém. Se houver um consenso, a gente assume a reconstrução, o comando dessa reconstrução com os companheiros brizolistas do Paraná inteiro. E eu acho que nós levaríamos gente do velho MDB de guerra que eu presidi muitos anos, depois foi liquidado aí, comprado pelo Bolsonaro e está na mão de uma direita completamente equivocada. E alguns filiados ao PT iriam conosco também. Mas temos que ver se isso é possível. Eu não quero entrar num combate interno num partido.
Daí ficou perdendo tempo. É. Aqui no chat, o Rafael Coelho, sobre aquela proposta, né, de recomprar as ações da Petrobras, ele escreveu: como ele vai comprar se foi ele quem vendeu e vendeu a preço de banana? Olha, se vendeu foi um erro. O Gabriele, ele, o dependentismo. O Lula achava que mantinha o controle das ações ordinárias que comandavam a empresa. Isso acabou não existindo mais. Hoje, os acionistas minoritários, porque ele botou na Bolsa de Nova York, Rafael Coelho. E quando você entra na Bolsa de Nova York, você se submete às regras da Bolsa de Nova York. Então, a primeira coisa que o Lula devia fazer era imediatamente comprar as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Daí ele aumentava a participação das ordinárias. Hoje nós temos 0,6% a mais de ordinárias do que o setor privado. Levantava para 50, 60, 70, assumia o comando da empresa. A Petrobras está distribuindo dividendos extraordinários e não faz investimento. E, ao mesmo tempo, importa óleo, porque não tem refinaria. Não investe porra nenhuma. Está uma tapeação danada. Essa moça, a Chambar, né? Chambar? Magda A Magda Chambar? Chambriard. Chambriard, ela era do PCdoB. E eu vi algumas teses dela em cima daquela história de que o petróleo pode acabar, então que tínhamos que privatizar e distribuir e arrancar tudo que pudéssemos do solo. Mas outro dia eu entrei com uma ação junto com o pessoal da Eletricidade de São Paulo, porque estão considerando o royalty como despesa de produção. E o Brasil está ficando com 5, 6, 7, 8, 9% do lucro e as empresas privadas estrangeiras ficam com tudo mais. Eu entrei com uma ação popular e o governo do Lula encaminhou contra a minha ação popular. Eu queria devolver ao Lula o comando da empresa, desmontando aquela troca que fizeram estatutariamente de forma interna. Se manifestaram contra, pedindo para arquivar. Então você vê de que lado estão eles. Que conversa mole é essa? Vamos abrasileirar o preço do petróleo. 1 litro de gasolina ou de diesel hoje custa menos de R$1. Na bomba está custando 6, 7. E, de repente, não, diminuímos 17 centavos agora. E a Gleisi faz um discurso lindo e Berg faz outro. Que brincadeira é essa? Para tapear quem nesse processo? Então, nós estamos com uma condução equivocada disso tudo. E é claro que a Petrobras podia ser a alavanca de um projeto de desenvolvimento nacional nesse momento que o mundo está vivendo hoje. Mas não, não é. Não só não é, como você mesmo falou aqui, né, sobre a Eletrobras, que não só o governo não te acompanhou na ação pública que você impetrou na justiça, como agora recentemente formalizou um acordo com os atuais donos. Um acordo que é uma vergonha. Ele quer mais 3 membros do Conselho de Administração. O Conselho parece que tem 10 e fica 7-3. É uma piada. Ele arranjou emprego para aquele economista do governo passado, lá, como é o nome dele? O Guido Mantega? O Mantega, o Guido, no Conselho Fiscal, o empregão. Chegaram a me propor, uma época, que o governo, o Lula, não foi o Lula que falou diretamente, eu fui procurado pelo pessoal, assume o Conselho de Administração da Eletrobras, você pode ser o presidente do Conselho de Administração. Eu saí do PT. Eu não estou à venda, não estou atrás de dinheiro. Eu fiz política a vida inteira e com a idade que eu estou, agora eu vou aceitar uma grana para atrair todos os princípios que me levaram a entrar na política com o desejo de mudar a relação de forças do Brasil a favor do povo brasileiro. Não há essa hipótese. Não há essa hipótese. Então, é erro em cima de erro. Eletrobras, Petrobras, estão vendendo os portos. Leia o PAC. O PAC propõe a privatização do Brasil através do PPI, privatização de escolas, privatização de portos. Está escrito lá. É o projeto de aceleração do crescimento do governo. Como é que alguém vai acreditar que eles não estão a favor disso se eles escreveram e assinaram? Sim. Então, nós estamos numa situação ruim, melhor do que se estivéssemos com o Bolsonaro. Porque daí era a mesma coisa, a mesma política, com a grosseria e estupidez, a rusticidade estúpida do Bolsonaro. Mas, Requião, essa grosseria, ela não é, perto disso, dessa comparação, não é sutil? Não, é uma grosseria terrível.
É uma falta de consciência política de tudo. É inacreditável. Assim como é inacreditável a Michelle ganhar uma eleição do Lula na pesquisa da Paraná Pesquisa. O que a Aqui no, Michelle tem para contribuir em economia, projeto nacional e tudo mais? Não é uma loucura isso? Então, você veja, é a mídia e a polarização. Aliás, eu quero perguntar isso a você. A gente viu aí atos mais esvaziados da parte do Bolsonaro, a esquerda já não mobiliza muitas pessoas há bastante tempo. Você enxerga nisso algum tipo de possibilidade de um cansaço da sociedade em relação à polarização? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas você veja, a Rede Globo está tentando acabar com a polarização de Lula e Bolsonaro. Ela não quer nem o Bolsonaro nem o Lula, mas vai tentar fabricar uma outra figura, o Tarcísio, por exemplo, que é um horror, né? Quando você vê o Tarcísio com aquele martelo fazendo a venda do sistema elétrico de São Paulo, dando aquelas porradas com o martelo na mesa, você vê que ele é doido. Um Não, bom acompanhamento psiquiátrico teria internado ele logo em seguida, mas não, continuou no governo. não, inclusive com o ex-secretário de Educação aí do Paraná, né, o Renato Feder. Eles dois aqui, É outra paridade. uma dupla E está dinâmica. escrito lá no PAC do Lula, privatização das escolas, com PPI, financiadas pelo BNDES. Quem é que Sim. financiou? Quem é que está financiando a venda da Sanepar aqui? Quem é que apoiou a venda da Copel no Paraná? O governo do Lula. O BNDES apoiou. Podia ter bloqueado aquilo. Não, não. Apoiaram a venda. É a posição deles. E daí fica um discurso meio de esquerda para enganar quem? Segurar a base. Eu fico espantado. A Gleisi, o Lindbergh, a Lídice da Mata, a Vanessa Graziotin, aquele pessoal todo junto comigo, nós enfrentamos a ditadura, a cassação, pusemos mandato em risco e tudo. Mas, de repente, estão apoiando isso tudo, dizendo que a Selic está jogando certo, o Banco Central está jogando certo com a taxa da Selic. O que é isso, Cláudio Porto? Me explica isso. Há 10 anos atrás, né, vocês lá na tribuna do Senado Não é 10, defendendo. menos que isso. Não, eu falo 10 anos porque eu tenho um discurso seu na tribuna do Senado de 2015, né? Em que você, inclusive, você e o Lindbergh Farias, né? Vocês dois estavam ali denunciando uma articulação que teria passado pelo governo Dilma naquele momento, né? Foi. É, sem, Da... sem levar em consideração sem levar em consideração a posição de vocês, né? Passou Uhum. atropelando Foi, vocês. foi. O Lindbergh fez um discurso bonito de pró. Mas o que aconteceu? De repente, é líder do quê? Não é mais o líder dos seus ideais, da sua proposta? Porque era um guerreiro, sim. E se transformou no líder do PT. Requião, aqui no chat para a gente ir encerrando, agradecendo demais a você pela gentileza de sempre. José Rezende, Requião tem estatura presidencial, deveria candidatar-se à presidência, nem que fosse para alertar o povo brasileiro da sua realidade, para ser o contraponto do discurso neoliberal. Eu dediquei a minha vida à política pensando na transformação do Brasil. Eu fui governador 3 vezes, eu fui prefeito em Curitiba, eu derrotei lá atrás o Lerner, que era o herói nacional da direita e que tinha qualidades também, não vou ocultar isso de vocês, mas eu hoje não tenho nem partido. Eu não estou filiado a partido algum. E eu não sei como é que esses partidos vão ficar. Não sei. O PDT vai apoiar o Lula, não é isso? O Lula é ministro. E contra uma posição bolsonarista, está certo, tem que fazer isso mesmo. Vai fazer o quê? Então, nós temos que fazer política. Mas é que estamos fazendo aqui. Essa conversa, sem muita conversa mole teórica, é o Papa Francisco. Solidariedade, amor, respeito às pessoas. Sem muita conversa mole. Por fim, a Luísa Duarte. E essa história da Agência Nacional do Petróleo abrir leilões para a exploração da margem equatorial por empresas estrangeiras, enquanto o IBAMA impede a Petrobras de sequer pesquisar petróleo naquela área? Olha, Luísa Duarte, tenta pensar. Eu fico indignado com um raciocínio como esse num debate como nós fizemos até agora e com o conteúdo que nós pusemos, Cláudio. A Petrobras
é uma empresa estrangeira no Brasil. Ela não é uma estatal brasileira. Ela tem 67% de ações privadas, uma boa parte na Bolsa de Nova York. Então, eles querem entregar isso mesmo. Tanto faz a Petrobras. A gasolina e o óleo diesel custam menos de R$ 1 por litro. Vai na bomba, minha amiga, e veja quanto custa. Por que essa defesa? Vamos defender a Petrobras. Defenderia a Petrobras, defendi sempre. Minha vida política começou na defesa da Petrobras, se ela estivesse na mão do governo. Mas ela é a empresa que está mandando o dinheiro para fora com lucros incríveis, dividendos rigorosamente absurdos. E, ultimamente, o lucro até não foi tão grande por questões de balanço interno, mas os dividendos foram 76 bilhões de reais, um troço astronômico. Então, não é por aí. Tanto faz, eles querem entregar o petróleo. Ou pela mão da Petrobras, ou diretamente pela mão das concessionárias estrangeiras. Não há essa defesa da Petrobras. A Petrobras não pode explorar. Conversa mole. Roberto Requião, ex-governador. Petrobras na mão do governo novamente e a gente vê que posição toma. Basta o Lula comprar as ações da Bolsa. Não tem mistério nenhum, precisa autorização de porra nenhuma. Ele pega o dinheiro da reserva cambial, um pedacinho do dinheiro da reserva cambial e compra aquelas ações da Bolsa de Nova York. Não fica mais escravizado às regras internas da Bolsa. Aumenta o patrimônio público de ações ordinárias. É uma brincadeira isso, não tem mistério algum. Conversa com Estrela, lá na Petrobras. Conversa com o pessoal da EPET. Eles dizem para você como faz. Com o Berkovitch, o advogado lá de São Paulo. É uma brincadeira, é uma facilidade. Não fazem porque não querem. Não fazem porque não é verdade que queiram. Agora, essa história, a Petrobras não pode, vão entregar para os outros. Entregar para a Petrobras para mandar para fora o dinheiro? E não é só para fora, para grupos privados, internos também, sem entrar no desenvolvimento do país, sem investimento algum, só no jogo da Bolsa, dos lucros, das Selics, dos títulos públicos. Nós estamos fritos. Agora, depois desse papo todo, alguém pergunta ainda, nessa linha, eu fico triste. Nós não estamos conseguindo nos comunicar com ninguém, Cláudio. Ou talvez ela tenha chegado agora, Requião. Talvez ela tenha chegado. Vamos dar esse benefício, né, de que talvez tenha chegado agora. A audiência rotativa que você tão bem conhece. Na linha do papo. Na linha do papo sempre. Agradeço demais ao ex-governador do Paraná, ex-senador da República, ex-prefeito de Curitiba, Roberto Requião. Muito obrigado, viu, Requião? Um abraço a você. A gente encerra juntos, Requião. Se quiser ficar por aí, a gente encerra juntos aqui. Agradecendo demais a todos e todas que nos acompanharam ao vivo, quem vai acompanhar depois também na versão gravada, né? Quem estiver acompanhando na versão podcast também, um forte abraço. O Requião está saindo aqui. Agradeço demais ao Requião, agradeço a todos e todas que participaram do programa. Reforço aqueles convites de sempre para que você possa se inscrever aqui no canal da Prática Política, deixar o like no vídeo, que é fundamental para impulsionar o conteúdo, né? Para o conteúdo chegar cada vez mais longe. E se puder contribuir financeiramente, tem a chave Pix, também o clube de membros aí, para que você possa participar e contribuir. Forte abraço, muita saúde, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.